Olá, amados. Conforme fazemos dominicalmente, retornamos aqui para darmos prosseguimento aos estudos das lições bíblicas da escola dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. O nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins, bem ali no centro do bairro Santo Agostinho, um ponto estratégico. Gostaríamos de contar com a visita de vocês. Também temos a nossa filial no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, dirigido pelo pastor José Geraldo. E neste trimestre, estaremos estudando na nossa revista oficial, Ebenezer Dominical, o lançamento da mais nova revista da Escola Bíblica. E o nosso tema deste trimestre, Nova Vida em Cristo. Tenho a grata satisfação de ser o comentarista dessas lições. E durante este trimestre, estaremos estudando sobre a importância de uma nova vida em Cristo diante das adversidades de um mundo tão hostil. E hoje estaremos falando sobre a lição número 4, lição de 23 de janeiro de 2022. E o nosso tema de hoje será: qual é o real significado do batismo nas águas? O nosso texto áureo encontra-se no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na verdade aplicada, nós escrevemos que o batismo nas águas significa um ato de obediência e um testemunho público de aceitação ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de uma doutrina ordenada pelo Senhor Jesus. E traçamos como objetivos desta lição de hoje deixar claro de que forma a velha natureza humana foi sepultada por Cristo, conscientizar que o batismo significa morrer para o mundo com os seus pecados e mostrar que o batismo faz ressurgir para uma nova vida em Cristo. E como textos de referência, baseamos no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 3, que assim registra: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Versículo 5. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Versículo 6.
e toda a carne verá a salvação de Deus. E ainda, versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E na introdução, dissemos que o próprio Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão ao dar início ao seu ministério terreno. Embora nunca tenha conhecido o pecado, mas, ao submeter-se ao ato do batismo, quis identificar-se com o homem pecador. Se ele mesmo submeteu-se a essa ordenança bíblica, quanto mais nós, pobres mortais, devemos cumpri-la com determinação e alegria. E demos por título o item 1, o significado do batismo nas águas. O vocábulo batismo vem do original grego e tem o significado de mergulho, submersão. É mediante o batismo que os neoconvertidos se agregam ao rol de membros de uma igreja local. O batismo ainda tem o significado de morrer para o mundo com os seus pecados e ressurgir para uma nova vida em Cristo, com disposição para levar uma vida em concordância com a vontade de Deus. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. E no subitem 1.1, Cristo sepultou o homem velho. É o nosso título. A influência do pecado sobre a maneira de viver humana foi destituída por Cristo através do seu sacrifício na cruz. E a velha natureza humana foi sepultada definitivamente, razão pela qual todos somos livres da condenação do pecado. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O batismo nas águas é o símbolo do sepultamento após a morte do velho homem que habitava em nós, antes de sermos justificados em Cristo Jesus. No ato do batismo, após tê-lo recebido como Senhor e Salvador de nossa alma, somos ressurretos para uma nova vida, já libertos do poder e da influência negativa do pecado. Uma nova vida somente foi possível em razão da morte e da ressurreição de Cristo. O nosso velho homem é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, inclinada a maus desejos e às paixões mundanas. Depois do batismo, a carne ainda existe em nossa vida. E por isso, a crucificação da nossa carne tem de ser um processo contínuo ao longo de toda a vida. Subitem 1.2. O batismo identifica-nos com Cristo. É através do batismo nas águas que somos identificados com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. O batismo tem o propósito de nos identificar com Cristo, pois é a maneira pela qual podemos externar nossa fé, que nos faz compreender que Jesus assumiu a nossa condição de devedor em consequência do pecado. Ele pagou a nossa conta, a fim de que assumíssemos a posição de justificados pela fé. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Subitem 1.3. O batismo como ordenança. O batismo é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus antes de subir ao céu. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Semelhantemente, os cristãos da igreja primitiva praticaram esta ordenança bíblica, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. O batismo nas águas possui uma significação para o cristão. Muito mais que representar uma manifestação pública da nossa decisão em seguir a Cristo, ele externa algo bem mais profundo. Na verdade, o batismo nas águas é a maneira pela qual podemos externar o valor da nossa fé depositada em Cristo. E o título do item número 2, Jesus deu o exemplo no batismo. Foi o próprio Cristo Jesus quem nos deixou o grande exemplo acerca do batismo. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Jesus deu-nos o exemplo em tudo, inclusive no ato do batismo. Como luz do mundo, tornou-se o nosso modelo exemplar, ou seja, alguém que nos dá o maior exemplo e é o nosso paradigma e deve ser imitado. Através do batismo, damos o nosso testemunho público a respeito da firme decisão de seguir a Cristo, o nosso grande exemplo. Temos o dever e a responsabilidade de testemunhar todas as maravilhas que ele nos ensinou. Através dos seus ensinos, tomamos conhecimento dos milagres que ele fez durante seu ministério terreno. Ao término dos estudos desta lição, aprenderemos como seguir o seu exemplo. E no subitem 2.1, o título é: quem deve ser batizado? Todos os seguidores do Evangelho de Cristo. Todos os que creem nele como Senhor e Salvador. Quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Todos os que se arrependem de seus pecados. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Subitem 2.2. A importância do batismo. O batismo nas águas não é um simples ato cerimonial, muito menos uma decisão opcional, mas uma doutrina que foi ordenada por Cristo Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus referiu-se ao dever de todo cristão ensinar aos neoconvertidos até que possam tomar a decisão de serem batizados. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E o título do subitem 2.3, como se batiza? Existem 3 formas de batizar entre as igrejas cristãs, porém, um só batismo bíblico. É o batismo por imersão. A pessoa tem o corpo todo afundado dentro da água. Esse batismo representa a nossa morte para o pecado e a ressurreição para a vida em Cristo. Foi a forma como João Batista batizou Jesus e o método mais comum de batismo realizado pela igreja primitiva. O batismo por imersão era a prática mais comum no tempo de Jesus e dos apóstolos. O verbete batismo tem origem na palavra grega que significa submergir em água, lavar-se ou purificar-se. A água é símbolo de purificação. A maioria dos rituais de limpeza dos judeus envolvia o uso da água. Também simboliza uma vida nova em Cristo Jesus, livre do poder do pecado. A Bíblia diz que há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5. E no item 3, demos por título: quem pode ser batizado? A única condição imposta pela Bíblia para o batismo é que a pessoa creia e se arrependa dos seus pecados. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Para ser batizada, a pessoa deve ter consciência dos seus pecados e tomar a firme decisão de querer mudar. O batismo é uma aceitação pública de arrependimento e aceitação do sacrifício de Jesus. Não se batizam crianças, porque elas não têm consciência dos pecados e nem podem tomar tal decisão. O batismo é uma escolha pessoal realizada com a razão. Quando se chega ao entendimento de escolha, a pessoa pode então ser batizada por livre e espontânea vontade. E no subitem 3.1, vamos falar que batismo não salva.
Muita gente confunde-se ao achar que o batismo é para a salvação. É um erro agir dessa forma, pois a salvação adquire-se pela fé em Cristo e não pelo batismo. O ladrão da cruz é um exemplo clássico de que não precisou batizar-se para ser salvo. As palavras de Jesus confirmaram a sua salvação. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Se o batismo fosse a condição principal para alguém se salvar, aquele ladrão morreria condenado. A salvação é dom de Deus e está intimamente ligada à obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Subitem 3.2, falaremos sobre o significado do batismo. Ao se descer as águas batismais, o ato tem o significado do descer à sepultura. É como se estivesse sendo sepultado juntamente com Cristo. Ao se levantar das águas do batismo, o seu real significado é a figura da ressurreição em Cristo. O cristão obtém nova vida. O batismo é a representação explícita da morte do velho homem que se fez novo ao ressuscitar para uma nova vida em Cristo. As águas do batismo simbolizam a lavagem e a purificação dos pecados, bem como a morte para o mundo e a ressurreição com Cristo Jesus. E no item 3.3, o nosso título fala sobre o batismo e a igreja local. O batismo nas águas representa a introdução do novo crente à família cristã, tornando-o membro da igreja visível e local. É de suma importância que o convertido a Cristo seja batizado e integrado às atividades da igreja local. Apesar de que o batismo não é para a salvação, no entanto, todos os salvos que creram em Jesus como Salvador devem descer as águas batismais em cumprimento ao mandado de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Portanto, amados, a nossa conclusão é que o próprio Jesus deu-nos o exemplo e desceu as águas do batismo no Rio Jordão quando iniciou seu ministério terreno. Jesus, embora nunca tenha pecado, submeteu-se ao batismo nas águas para se identificar com um homem irremediavelmente perdido em consequência do pecado. Cristo foi batizado no Rio Jordão como demonstração pública e disposição para exercer e cumprir integralmente o seu ministério aqui na terra. Se ele mesmo aceitou tal ordenança divina, quanto mais nós, cristãos, devemos cumpri-la alegremente. O evangelista Lucas ressaltou o seguinte acerca do batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. O real sentido do batismo nas águas é seguir o exemplo do Mestre dos Mestres. Portanto, aqui finalizamos esta nossa quarta lição, prometendo no próximo domingo, se Deus disser que sim, retornarmos para darmos prosseguimento aos nossos estudos. Lição número 5, cujo título será Uma Nova Vida
com propósitos. Este é o nosso manual da Escola Bíblica Dominical. Ebenezer Dominical. Nova vida em Cristo. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. Todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã. Ali estaremos reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, estudando a sua palavra. E você é o nosso convidado especial. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.